apelar, não, a gente vai levando. Que vontade de mexer nesses botões, velho. Não vai mexer nada, Vou não. não, vou não. Mas começando, bum, estamos aí. Somos o canal Entre Cenas. Eu me chamo Giovana Damião. Eu sou jornalista, estudante ainda de jornalismo. Na verdade, a gente fala pela força do hábito, né? Mas estudante de jornalismo aqui da UniBH. E o Entre Cenas é o nosso projeto de A3. A gente está fazendo um projeto de audiovisual na nossa UC de projetos audiovisuais. E é interessante que a gente pegou um audiovisual, inclusive, para falar sobre audiovisuais. A gente vai debater aqui filmes que marcaram época ou filmes que estão fazendo história no momento e os assuntos relevantes que aquele filme aborda diante da sociedade, sabe? Tenho vários exemplos para dar, mas no momento, hoje, a gente quer falar sobre o filme Ainda Estou Aqui, diante de tanta discussão recente assim na política sobre ditadura. É interessante a gente trazer essa pauta, porque é uma pauta que, de fato, é muito relevante e a gente não pode deixar ela ser esquecida, né? É sobre memória, é sobre a nossa história, é sobre o Brasil, é sobre contexto, é sobre passado, presente e futuro. Já falei, eu sou Giovana, estamos aqui com a Amanda. Isso aí, eu sou a Amanda Alves, sou estudante de jornalismo também, sou formada em artes visuais e eu estou aqui para conduzir essa conversa aqui junto com a Giovana, né, e a nossa convidada hoje, muito ilustre, a Érica Almarim. A Érica é formada em jornalismo aqui pelo UniBH, né? Atualmente ela atua em outra área, não é isso, Érica? Sim. Mas ela tem uma página no Instagram, junto com um amigo nosso também, que é o Lucas Wilker, e mais algumas outras pessoas, que falam sobre cinema e séries. E o nome da página, eu adorei, eu adoro esse nome, Au revoir, Xoxana, né? Que é exatamente uma frase tirada do Bastardos Inglórios, que é um dos meus filmes preferidos do Quentin Tarantino. Não é isso, Érica? Isso mesmo. É isso aí. E hoje a gente vai falar, como a Giovana já disse, sobre Ainda Estou Aqui. Bora começar? Bora! Primeiro dizer, muito obrigada, né, pelo convite. É um prazer estar aqui participando desse projeto de vocês. Espero que dê certo, né? Que minha participação que dê bons pontos aí para vocês. Mas primeiro que é ótimo falar de cinema, né? Acho que é uma oportunidade sempre gostosa, né? Um assunto divertido até. E falar de Ainda Estou Aqui, eu acho que não é só divertido, né? É uma questão de fazer um resgate da memória, né, do nosso país, né? Uma questão política também, né? Uma afirmação, né? E, e é um prazer estar aqui e vamos ver o que vai dar nessa conversa. Massa. Com certeza. Então, para a gente começar, né, que eu queria saber como que foi o seu primeiro contato com o filme. Assim, você teve contato antes desse hype do Oscar, assim? Você conseguiu assistir antes, né, de tudo começar? Como é que foi? Então, eu sou do tipo que adoro acompanhar festivais. Então, eu fico ali de butuca no Twitter, olhando o que tá rolando nos festivais pelo mundo, né? E o Festival de Veneza, eu acho que é um dos mais importantes, né? Eu acho que é até um dos mais antigos eh, do mundo. Então, quando eu soube que a gente ia estar com um filme nacional do Walter, né? Ele voltando a fazer um filme aqui no Brasil, né? Com a produção brasileira, falei, cara, com Fernanda, né, Torres ali, eu pensei, poxa, oportunidade de vamos acompanhar, vamos ver o que vai ser. Uhum. E teve uma reação incrível, né? E aí já criou uma expectativa. Quando ele foi lançado, eu tive a oportunidade de ver no cinema com amigos
E foi uma experiência muito linda, assim, porque ao final do filme, eu não cheguei a chorar. Eu senti outros tipos de emoções, porque como eu já tinha visto filmes da temática, Uhum. e como eu já tinha lido muito sobre também, a gente fica com um sentimento, eu fiquei mais com um sentimento de raiva, né? Então eu fiquei mais assim. E eu vi muita gente jovem, chorando, assim, sabe? Então eu acho que aquilo ali eu já falei, cara, é isso, assim. Então, antes mesmo do filme já ter esse, nossa, Oscar, eu tinha visto e vi que as pessoas estavam, de fato, interessadas e aquilo, o filme pegou as pessoas, né? Eu acho que é muito legal isso. Isso aí do festival, eu acho interessante ressaltar também que depois desses aplausos, e aí vem a importância da mídia, a mídia levando essa informação para a galera, levando para o Twitter, levando para a mídia até impressa, levando para os jornais, eu acho que criou realmente essa expectativa. Essa palavra é boa, porque quando estreou nos cinemas, a galera já estava esperando para assistir mesmo, porque, poxa vida, um filme brasileiro, como você disse, com Fernanda atuando, né? As duas Fernandas. E sendo aplaudido por 15 minutos no Festival Internacional, todo mundo, pô, eu quero saber o que que é. Então, teve gente que não sabia sequer o que acontecia no filme, foi lá simplesmente pela curiosidade e saiu de lá realmente em prantos. Eu até ia te perguntar sobre o choro também, você já adiantou aí que você não chorou, eu chorei, você chorou? Chorei. Eu achei assim, eu Hum. também senti raiva, mas no final eu senti a emoção. E a gente fala de memória aqui, né? E a gente trouxe a pauta memória, porque o filme brinca com isso de memória. Né? No final, o fato da Eunice Paiva ter passado por uma doença, que é uma doença que especificamente tira a memória de alguém, diz muito sobre a nossa história, sabe? E fazendo os cálculos, muitas pessoas que passaram com consciência pela ditadura, aí eu não falo de crianças, eu falo mais de adultos que passaram, que sofreram ou que viram de perto, muitos já estão envelhecendo. Né? Aos poucos a gente vai perder essas pessoas. E fazer filmes como esse eu acho de uma importância muito grande, porque é uma forma de você manter viva aquela memória. E ali não é só para o Brasil, né? A gente mantém viva para o mundo inteiro. Porque não é à toa que ganhou o Oscar. O filme retrata uma história que, às vezes, muitas pessoas não sabiam que o Brasil tinha passado por isso, que a história do Brasil passou por isso. Né? E eu acho até interessante porque a Fernanda, nas coletivas de imprensa que ela deu, né, antes mesmo, nessa corrida para a campanha ali, né, eles participam nos festivais, então ela tem todo um processo de campanha ali do filme, e eu gosto muito da forma com que ela trata a ditadura brasileira, porque ela traz o contexto disso, que é pouco falado, né? Os responsáveis por isso. Existia uma Guerra Fria, né? Existia o fantasma do comunismo e o capitalismo, né? Então, ela sempre fala isso, olha, isso é o resultado na América Latina de uma Guerra Fria, né? Não é uma coisa que foi do nada, foi um projeto, né? Então, é interessante como ela sinaliza e ela tem essa clareza em dizer, olha, eu tô aqui nos Estados Unidos fazendo campanha, tá? Mas o meu país, né? Toda essa história só está acontecendo porque o seu país faz parte de um projeto que implementou ditaduras em vários países da América Latina, né? Não só Brasil, Argentina, Paraguai, né? Tantos países aí, Uruguai. Então, assim, eu gosto de que esse filme e as pessoas que fazem parte desse filme, ele é um projeto de resgate do que está acontecendo agora, né? Porque a gente também está vivendo, vamos dizer assim, uma guerra fria, né? Uhum. E ela também fala isso. Ela traz isso. Ela fala, olha, é o agora, né? Porque é isso, né? O passado, se a gente não trata, ele assombra a gente, né? Então, eu acho que é um filme que ele é sobre
memória, né? Eu acho que é a palavra principal do filme. Porque é isso, né? Ela traça tudo, né? Ela traça o passado, ela traça o presente, ela traça 2014, né? Porque é quando o livro, se não me engano, ele sai, né? E o Marcelo Paiva, que é filho, né? Da Eunice, né? Ele escreve o livro por causa da Comissão da Verdade, né? Que foi, né? Um movimento do governo Dilma ali, né, que foi uma sobrevivente, né, de tortura, da ditadura. Então, tá tudo tracejado, né? Tudo se É, encaixando, Tudo né? se encaixa. E eu acho que isso Sim. é o lindo, assim, né? E a gente está falando, inclusive, disso em plena época em que parece que muitos políticos resolveram negligenciar mesmo a história da ditadura. E aí volta a Mas falar eu de acho que memória, né? isso aí não é à toa, né? Eu Pois acho é. que essa negação do passado é uma coisa que está quase no DNA da história do Brasil, né? Porque não só com a ditadura, mas com o período da escravidão, né? Parece que existe uma obsessão em não se tratar essas feridas. É sempre varrer para debaixo do tapete. E aí a coisa acaba voltando. E é bem interessante a gente estar vivendo um tempo histórico em que isso tenta ser negligenciado exatamente para que essa estrutura se repita, né? Porque é você tratar exatamente essa questão da ditadura como uma dita branda, como uma coisa que foi, né? Na verdade, foi uma revolução. Sim. Então, assim, e o que está por trás disso, na verdade, né? Que o filme vem a contribuir imensamente para dissipar, né? Que é essa venda, né, nos olhos dos brasileiros que essa galera está colocando. Então, o filme ele tem esse poder de reassentar a coisa, né? De falar, olha, foi isso aqui, dessa forma que aconteceu. E eu acho que pelo filme a gente ainda não consegue alcançar o que foi a ditadura, porque aí eu acho que quando a gente tem uma experiência mais profunda com isso, não sei se você já teve essa experiência, Érica, mas está tendo uma ocupação agora no antigo DOPS aqui de BH. É uma dica que eu vou dar para todo mundo. Assista o filme e vá visitar a ocupação do DOPS, né? Que as pessoas estão lá fazendo um trabalho maravilhoso de visitas guiadas e assim quase um dever cívico, eu acho, porque aí realmente a gente consegue ter um pouco mais de proximidade com essa sensação Se sufocante, materializa, né? se materializa exatamente. Então é uma coisa que começa com o filme, eu acho que né, a potência do audiovisual, ela é inegável. Mas tem uma experiência que tem que se complementar. Você precisa tocar nas paredes, ver aquela ambientação para você se sentir mais dentro daquilo ali, né? Voltando ao assunto do filme, eu acho extremamente importante, como você disse, que as pessoas que participaram e que estiveram em todos esses países, rodaram e apareceram em Oscar e tudo mais, não amaciem a história como se estivesse usando ela para lucrar. Glamour, né? Glamour e sobre tudo isso que você falou, Amanda, eu acho que um dos diferenciais, porque filmes sobre ditaduras existem alguns. O que tornou Ainda Estou Aqui tão tocante? É óbvio que existe a produção, a atuação, mas eu acho que contar uma história e te colocar no ponto de vista daquela família te faz entender e te tocar de uma maneira diferente, porque é menos generalizado. Aí você vai no contexto aí você pensa, poxa, se fosse meu pai? Poxa, e a situação dessa criança? E a situação dessa mãe? Onde que o senhor vai? Eu vou só ajudar esses senhores. E aí eu já volto, filha. Tá bom. Eu posso ir com ele? Seu marido já volta pra casa.
Tá todo mundo lá fora falando da gente. A Vera não sabe o que tá acontecendo. Essa carta! Você tá mentindo pra gente! Você tá bem, mas... Tô, filho. É desenho, claro que é desenho. Muito lindo esse filme. Não precisa sorrir. Por que não? O editor pediu Pediu o quê? uma foto menos feliz. Nós vamos sorrir. Sorriam. É um filme sobre memória e é sobre a memória do Walter também, né? Eles usam como base o livro do Marcelo, mas aquelas crianças que brincavam com o Marcelo, né? Marcelo criança, uma delas era o Walter, né? Então, eu acho lindo a forma como a casa é esse espaço de tanta luz, né? No início do filme, né? E depois ele Escuridão. vira uma escuridão. E aí aquela cena, até arrepiou, a cena da mudança, né? Porque aí toca no assunto também, né? A Eunice, ela tinha que mover, ela tava com criança, ela tinha que dar um jeito. Ela tinha que se reinventar no meio do luto. Como seguir em frente, né? Diante do sumiço. Porque o sumiço, ele não te traz uma resposta. Não, isso que é o mais triste, né? É aquela ausência. E aí é muito interessante porque as duas crianças que fica a filha sentada na escada, olhando para aquela casa vazia, a câmera corre pela casa vazia, junto com a Eunice. E aí, já no final do filme, tem aquela cena muito bonita dos dois irmãos, o Marcelo e a irmã. E aí, quando a mãe vai atender o telefone, alguma coisa assim, ou pegar um vinho para eles comemorarem alguma coisa, porque a Eunice já estava trabalhando, né, como ativista advogada, né, pela memória também, né, dos povos originários que foram torturados, foram perseguidos pela ditadura, né, que talvez o filme poderia ter entrado mais isso, porque é um campo muito interessante da história da Eunice, né, que dá muito mais riqueza, mas você vê como ela, mesmo no luto, na ausência de saber aonde é que está o corpo, né, do esposo, ela vai atrás de ajudar pessoas que essa voz nem chega, porque o Rubens, ele ainda era um deputado, né, um ex-deputado, né, ele tinha uma relevância, ele tinha um nome, era super respeitado, mas e os povos originários, né? Então, assim, essa cena eu gosto muito porque os irmãos ficam se perguntando, quando que você soube que o papai morreu? E aí o Marcelo, ele fala, eu não sei, eu acho que depois, quando a gente já estava em São Paulo e tal. E a filha fala, quando eu vi a casa vazia, ali eu sabia que o papai não ia voltar, que o papai morreu. Ali eu soube. Então, também passa pela memória dos filhos pequenos, né? Das crianças ali, né? E aí, você tem os filhos mais velhos, né? A Elaine, todo o sofrimento que ela passou com a mãe, né? Tanto que a filha, a Elaine, né? Ela depois que a mãe morreu, que a Eunice morreu, ela foi falar, né? Da tortura dela. Ela falou, não... Quando a mamãe estava viva, eu não ia falar o que aconteceu comigo. Para não machucar mais. Mas, assim... É impossível você ver esse filme e não estar próximo da família. E aí é a perspicácia do Walter de criar esse lugar, esse cenário de tanto afeto, de tanto calor, família e, tipo, aproximar todo mundo. Porque ali você via amor, você via afeto, você não via maldade, você não via más intenções. Você via uma família, né? Tem mais uma pessoa que assistiu esse filme. Ele é um jornalista, um historiador. Hoje trabalha na Rádio Itatiaia,
Marcelo da Fonseca participa muito do Conversa de Redação. Recentemente, eles até pautaram um pouco sobre ditadura, diante de uma fala do governador Romeu Zema. E eles conversaram também, citando Ainda Estou Aqui. Eu pedi ele para trazer uma falinha para o nosso programa, porque eu senti que ele tinha algo a dizer. E diga, Marcelo, bota na tela. Olá, Giovana. O filme Ainda Estou Aqui, do Walter Moreira Salles, ele retrata um período muito difícil da história brasileira. Ele acontece ali no início da década de 1970, que é talvez o período mais complicado e mais tenso da ditadura militar. O que aconteceu? Em 64, os militares chegou ao poder por meio de um golpe, e até 66, 67, eles vão adotando algumas medidas, vão implementando algumas medidas autoritárias, mas ainda existe algum tipo de diálogo, de resistência no Congresso, com as forças políticas do país. A partir de 1969, com o AI-5, a ditadura passa a ter uma posição muito radical, radicaliza muito o cenário político e passa a caçar, passa a atacar e perseguir quem pensa contra. E é exatamente isso que o filme do Walter Moreira Salles mostra. Porque ele mostra o cotidiano do deputado Rubens Paiva, né, com os familiares, a vida tranquila dele no Rio de Janeiro, como que isso é interrompido de maneira brusca. Um belo dia, os militares batem na porta da casa dele, colocam ele no carro e ele nunca mais é visto. E aí o filme do Walter Moreira Salles foca na trajetória da família. O personagem, né, o Celton Mello, Rubens Paiva, ele praticamente não aparece mais no filme, ele é deixado de lado. E aí a Eunice Paiva, Fernanda Torres, é mostrada, né, em seu sofrimento, em seu dilema, na sua busca em resposta, busca por informação sobre o que aconteceu com seu marido. É um filme que mostra o drama familiar, mas ilustra bem o que foi o período da ditadura. Naquele início dos anos 70, você não tinha nem onde buscar informação quando alguém era desaparecido, alguém era preso, você acreditava que o Estado estava com aquela pessoa, né, sob custódia, mas você não sabia onde, você não sabia nem se a pessoa estava viva. Então é um filme que mostra bastante o drama familiar, e com esse recorte familiar ele dá uma dimensão grande de como que foi o sofrimento da ditadura, na sua parte, na sua época mais turbulenta, na sua época mais violenta contra os direitos humanos e contra a liberdade de expressão. É isso, é um filmaço, recomendo a todo mundo. Então, importantíssima do Marcelo, eu acho que ele resgata uma pauta que também deve ser debatida aqui, que é até eu diria, desrespeito com a família que não tem o direito de enterrar um ente querido, sabe? Acho que todos nós, né, em algum momento da vida, muito provavelmente todos nós aqui já perdemos alguém, e a parte de enterrar uma pessoa é muito importante para você entender que o luto começa a partir dali e que você trata aquele luto da forma como você consegue, mas você tenta segurar as pontas com o que dá, da forma como pode. E eu acho que uma das palavras-chaves desse filme é angústia, porque essa é a sensação de perder uma pessoa que você não enterrou, né? E é por isso que eu falo que quando o filme retrata de uma maneira muito individual, assim, você sente muito o que a Eunice passa, é isso. A Fernanda, ela demonstra de certa forma, na verdade de todas as formas, muita angústia. É uma angústia muito grande você perder alguém, e aí a gente estava citando aqui que é uma família de ricos, né, numa área, classe média alta, numa área boa do Rio de Janeiro ali, tranquila, e aí, de repente, cortinas se fecham. E aí você já olha pela greta da janela, quem é que está passando, o que o vizinho está fazendo, o vizinho também olha para sua casa, e aí é o que o Marcelo fala, né, que a partir de 69, depois das 5, é uma radicalização. E aí é do dia para a noite, é da luz para, de repente, a sombra dentro da própria casa, né? Um deputado, né, ser preso. Isso, eu acho que é o auge de você realmente destituir as pessoas que estão no poder para ocupar aquilo ali, né? Mas eu queria te perguntar uma coisa, você viu o outro filme do Walter, que também concorreu ao Oscar, o Central? Vi, Central é memorável, né? E assim, eu queria que você falasse um pouco desse contraste, assim, desse primeiro filme que eu também assisti, e assim, eu fico até... não sei escolher qual que seria o melhor deles. Eu acho que não tem. Eu acho que é tudo ali. E o que você percebe assim de contraste
ou de que uma coisa dá continuidade à outra, ou do amadurecimento do trabalho do Walter? O que você me conta aí, uma coisa sobre os dois, assim. Assim, o Walter, eu acho que quando eu vi Central do Brasil, é uma daquelas experiências que você tem com o cinema nacional, mas eu acho que na infância ou adolescência, que te faz pensar assim, poxa, a gente sabe fazer filme, né? Porque a gente tem um estigma aí de que o cinema brasileiro é horrível, né? E o Walter, ele faz parte, isso é interessante também. O Walter, ele faz parte de um grupo de um cinema novo brasileiro após a redemocratização do Brasil, né? Foram surgindo novos diretores ali. E o Walter está nesse combo ali, né? Até o próprio Babenco, né? Que não é brasileiro, mas é argentino, mas se naturalizou brasileiro. E é um dos grandes cineastas que a gente tem no mundo, assim, também, né? E o Walter, ele vem com o Central do Brasil, que eu acho que Central do Brasil, o nome é tão isso mesmo, né? Por mais que seja, né, a questão da rodoviária, né, do Rio de Janeiro. É como se tudo passasse por ali, né? É aquele filme, como é que eles falam, né? Road movie, né? Que ele depois fez um outro filme sobre o Che Guevara, né? A construção da persona Che Guevara, né? Do Diário Ernesto. de motocicleta. Exatamente. Mas Central do Brasil foi algo que, assim, na minha memória, ele tem até uma melancolia maior. Nossa, assim, com certeza. Porque Brinca com destino. Exato. E tem uma criança ali, e essa criança, ela é tão pura, né? A interpretação do personagem ali principal é tão eu, é tão você, é tão a gente, que, cara, não tem como a gente não se apaixonar, ser seduzido. E você tem Marília Pêra no filme, assim, né? Com a participação ilustre, né? Gigantesca. E aí, a Fernanda Montenegro, brilhante, né? que é uma coisa... A Fernanda, ela já é vamos dizer assim, uma entidade, né, do cinema, do teatro brasileiro, né? Mas os olhos da Fernanda, eu acho que aquele filme traz para o brasileiro geral, porque eu lembro que aquele filme ele foi passado muito na televisão, né? Sim. Então, eu acho que isso também é muito importante. Quando porque assim, o Brasil, ele não, o acesso à cultura é muito restrito, né? Então, quando um filme de uma escala dessa, que na época concorreu ao Oscar, a Fernanda foi a primeira atriz, né, a ser indicada ao Oscar. Eu não sei se na época, em 99, se tinha outras atrizes da América Latina que tinham concorrido. Então, acho que ela foi uma das primeiríssimas ali, né, abrir essa porta. Então, assim, foi de uma grandeza muito grande. Você vê na sua televisão, depois da novela, né, Central do Brasil. Né? Fernanda Montenegro. É uma questão de furar, indicada ao Oscar. Furar as bolhas. Indicações, furou bolha mesmo, realmente. E aí você vê hoje, E no né? título, assim, já o nome de uma estação de ônibus, a palavra, o nome Brasil, no próprio título, assim, você levando isso para o mundo. Esse filme, eu até tive a oportunidade de assisti-lo recentemente também. O Central do Brasil me passou a impressão, essa coisa de ter dois personagens principais sendo assim, uma criança e uma idosa, brinca muito sobre tempo e sobre futuro e sobre passado. E é isso que eu quis dizer sobre destino, porque eu tenho a impressão de que ali a Fernanda Montenegro ela é a senhora do destino. Não é só com a vida daquela criança, é sobre a vida da mãe que morre, é sobre a vida de todas as pessoas que recebem cartas e que ela decide. Ela decide sobre vários futuros ali. E do próprio pai. Porque a carta final que ela deixa para a criança... aquele encontro. Ela fala, Nossa, meu pai, eu sinto falta do meu pai. Começar a chorar.
Eu sinto falta do meu É. pai, né? E a memória, porque ela deixa aquela fotinha pra memória, pra ele não esquecer dela, né? E olha como os mundos se fundem, né? Total. Hoje a Fernanda Montenegro, já aos 90 anos, mais de 90 anos já, né? É uma senhoríssima, ela faz uma participação. Ela Em tem, acho silêncio. que 5 minutos de cena ali, né? E parece que o ciclo meio que se completa. Você não teve Sim. essa sensação? Sim. Porque, né, no começo Central do Brasil, e aí até você chegar na história do... Nossa, eu acho que é isso, É cara. lindo, é Não, lindo. É uma história esse muito nome é bacana. muito bom, cara. Central do Brasil, porque é um ciclo, o filme é um círculo, né? E como você falou, pega todo mundo, é Central do Brasil, perfeitamente encaixado. Perfeitamente E vai pra encaixado. Central do Brasil, né? Porque vai pra um lugar que você... Que Brasil é esse, né? Que Brasil. Que Do Brasil é esse? sertão, é para o interior do É. Nordeste, uma coisa quase inóspita, né? Ainda, é lindo. ainda estou aqui, nós preparamos também um outro vídeo sobre opiniões também de estudantes, pessoas, não só estudantes, pessoas que estavam passando por aqui na UniBH, fizemos o famoso O Povo Fala, né? Tanto sobre o filme, como sobre a época da ditadura. Vamos botar na tela para a gente conseguir... Boa tarde, pessoal. Meu nome é Vivian Jerônimo, estudante de jornalismo aqui do UniBH. E hoje eu estou aqui no campus perguntando às pessoas se elas assistiram o filme Ainda Estou Aqui e o que elas sabem sobre a ditadura no Brasil. Você assistiu o filme Ainda Estou Aqui? Eu assisti o filme, sim, um pouco antes do Oscar, porque eu fiquei muito curiosa. Eu achei ele muito bom e muito tocante. Eu conheci um pouco mais da história, no geral, graças ao filme. E também eu achei muito boas as atuações. Eu achei como o filme foi também muito bem editado e estruturado ali para estar concorrendo. E eu recomendo bastante. Infelizmente não assisti o filme Ainda Estou Aqui com a Fernanda Torres, mas eu sei que foi um filme bem premiado, bem importante para nossa história. E o que você sabe sobre a ditadura no Brasil? Bom, eu sei que foi um período onde houve um golpe de Estado, né, em que o exército estava comandando o Brasil e oprimiu diversas minorias e abafou casos como economia, revoltas e etc. Boa tarde, sou Fernando, tudo bem? Boa tarde, tudo bom com vocês? Tudo bem. Só assistiu o filme Ainda Estou Aqui? Não só assisti, mas como vivi na época da ditadura. Acompanhei de perto. Então a nossa outra pergunta seria o que o senhor falaria, o que o senhor sabe sobre a ditadura no Brasil? Olha, a ditadura é muito mascarada sobre um bem do povo, mas é aquele negócio, por trás tinha muito desemprego, muita gente passando fome, tinha-se a falsa sensação de segurança, mas porque você era proibido de sair na rua até certas horas, não é? Você era abordado toda hora, opiniões, às vezes opiniões acadêmicas, tivesse alguém sentado perto, você já sumia só por dar uma opinião. Eu tive, inclusive, amiga minha torturada, sabe? E, enfim, não é um bom negócio. Não é. Então, hoje a gente ainda vive uma ditadura, será? Como que estamos? Como que estamos daquela época para hoje? O que o senhor acha? Eu acho que a ditadura hoje é comercial, não é? O mundo globalizado manda quem pode, né? Obedece quem tem juízo, né? Exatamente. Não gosto da polarização, nem de um lado nem do outro, mas nem um lado da polarização na política brasileira, nem o outro fazem alguma coisa, porque eles são comandados exatamente por quem detém o poder do dinheiro, de decisão das coisas. E a coisa rola aí. É só Deus, né, para dar... Para dar força, né? Acredito que sim. Muito obrigada pela participação do senhor, viu? Por nada, prazer. Perguntar aqui para
Denise da Penha Pessag. Nasci no Rio de Janeiro, mas vim para Minas Gerais assim que pude. Ah, então é carioca e mora aqui em Belo Horizonte, né? Então, a senhora assistiu aquele filme Ainda Estou Aqui? Sim, gostei muito, mas era difícil, né? Por causa da ditadura, era muito complicado. Ficavam prendendo as pessoas boas e deixando as outras pessoas que não são boas na rua. É muito difícil, viu? E o que a senhora então me fala que a senhora pensa ou sabe sobre a ditadura no Brasil? Ah, foi terrível, né? Foi terrível. Mandaram muita gente para cadeia, que eram pessoas até do bem, e as que estavam do mal meu ficavam na rua, né? É por aí. Só assistiu o filme Ainda Estou Aqui? Não. E o que o senhor sabe sobre a ditadura no Brasil? Não peguei essa época não, mas eu sei que era uma época muito difícil, né? Que só não podia fazer as coisas direito, muita repressão, né? É isso que eu sei. Não cheguei a pegar, não. Se você sabe sobre a ditadura no Brasil? Então, pelo que eu sei, pelo que eu estudei, foi um período que teve muita censura, né? Teve muita oposição contra os contrários àquele regime. O pessoal não tinha o direito de se manifestar, de falar suas ideias contrárias ao regime, senão eram censurados, perseguidos, tudo mais. Mas eu sei também que eles elaboraram métodos para driblar essa censura, como as músicas, né? Eu não sei qual que é o artista, mas daquela música Cálice, eu esqueci qual é o artista, mas eles elaboraram maneiras para driblar a censura e poder manifestar o que estava acontecendo. Então, pessoal, muita gente por aqui no campus da UniBH assistiram o filme Ainda Estou Aqui e estão bem por dentro do que é a ditadura no Brasil. É com você, Giovana. Esse silêncio todo me atordoa. Obrigada, Vivian, pelas entrevistas. Me chama a atenção como que quem passou não esqueceu, não. Tá 100% ali na ponta da língua. Foi horrível, né? A gente só está fazendo hoje um podcast dentro de uma faculdade pelo espaço que a gente tem. Ali foi citado Chico Buarque, existe também o Gonzaguinha e diversos outros artistas que precisaram brincar um pouco com a letra para tentar passar uma mensagem que realmente gostaria. Filmes como esse, filmes como o Central do Brasil, são filmes formadores de opinião. E eu acho que por muito tempo o Brasil ele perdeu essa oportunidade de criar opiniões, né? Porque era tudo tão travado, tudo tão limitado. A sua opinião pode, à medida que ela seja essa aqui. E aí, hoje em dia, várias pessoas têm opiniões, né? A gente vê isso aí no próprio vídeo, são opiniões. Mas a ideia justamente de ter opiniões vem da liberdade de expressão, né? É a beleza, né? Vamos dizer assim, de uma democracia, né? Onde você pode tem essa possibilidade de se expressar, né? Se posicionar de uma forma que discorde, né? De uma pessoa, de uma autoridade, né? De qualquer um, né? De um artista mesmo. Acho uma coisa, achei bem polêmico que apareceu ali, é que será que hoje a gente vive uma ditadura realmente? Eu acho que a gente é uma coisa diferente. Eu acho que a gente precisa ter muito claro na nossa cabeça o que é uma ditadura, né? E eu acho que hoje a gente não está nem perto disso que a gente passou. A gente está vivendo um outro tipo de coisa. Sim. E se a gente não diferenciar, eu acho que aí a gente corre aquele risco de afrouxar a rédea e deixar as coisas voltarem, sabe? Então, eu acho que é importante que a gente pontue isso, né? Acho que o Fernando ele até deu uma resposta muito... Talvez eu até daria a resposta que ele deu, assim. Porque eu não acho que a gente não vive uma ditadura mesmo, né? Um Estado autoritário. Eu acho que sim, a gente tem um Estado autoritário para certas minorias, né? De fato, né? A polícia, ela continua sendo esse agente fascista que Opressor. oprime,
né, e trucida a juventude negra, né? Os próprios povos originários continuam sendo exterminados, né, por interesses, que eu acho que vai no que ele falou, né, de uma minoria ali que detém o poder, que determina as regras. Eu entendo, assim, de fato, aí a gente viu, mas aí é uma ditadura praticamente global, né? Eu acho que todo mundo tá sob esse regime, né, Essa daí tem um nome para essa ditadura, né? Capitalismo. Que Exato. chama isso. Pois é. Tudo que você falou. Foi a Amanda que disse. Foi a Amanda que Foi eu falou, que não fui disse, eu assumo, foi eu que disse. Mas eu acho que é importante a gente refletir sobre essas, porque é exatamente na questão das palavras que eu acho que a gente começa a se perder, né? E dar nome às coisas, né? Não é à toa que a gente, né, no tempo atual, a gente esteja debatendo tanto essa coisa da linguagem e de como chamar o quê. E é aí que surgem frases como é questão de interpretação. Porque aí Dá um espaço. dá espaço. Infelizmente, dá espaço porque não é uma questão de interpretação, é uma questão de verdade. Só que quando surgem essas comparações, realmente dá a impressão de que realmente hoje em dia não está tão fácil, então deve estar tão difícil quanto era naquela época. E precisa realmente, por isso que a gente fala de memória, é por isso que a gente fala da importância da relevância do filme, da importância, inclusive, até mesmo do hype. Foi interessante Isso é muito bom. foi interessante um Oscar vir para um assunto desse, Nossa, sabe? Tem foi, gente que foi. jamais entraria numa sala de cinema para assistir e assistiu só por causa do Oscar. E eu vou te falar uma coisa, assim, eu falo até para os meus amigos, assim, e fui aprendendo isso nessa coisa de acompanhar festivais e tudo mais. O Oscar, ele não é um selo de qualidade. Ele não é um selo de qualidade. Eu vi os outros filmes que concorreram com Ainda Estou Aqui. E tinham filmes ali muito bons, assim, sabe? Que poderiam ter ganhado, né? Então, assim, eu acho que é interessante entender que o Oscar, por exemplo, é esse lugar onde dá visibilidade. É ótimo para dar visibilidade para o trabalho. É ótimo dar visibilidade para um país. É ótimo dar visibilidade para uma questão política. Que, assim, para a gente ainda está aqui, né? Porque é a nossa memória, né? Mas para os Estados Unidos, né? Eles também estavam num processo ali, né? Que eles tinham reeleito um presidente extremamente questionável, que é o Donald Trump, né? Que, né, atualmente está tendo até repressão da polícia em Los Angeles. Então, tá acontecendo coisas aí. Então, acho que Ainda Estou Aqui, ele tá nesse lugar, no Oscar ali, de também, ó, estamos sinalizando aqui, né? Não a gente deu o prêmio ali, né? Eles ganharam o prêmio, mas é também para sinalizar uma questão nossa aqui, né? Porque, de fato, o Oscar é uma premiação de estadunidenses para estadunidenses. Isso é ponto. A gente também não vai esperar que, por exemplo, a gente está tendo tantos filmes incríveis sendo lançados e aclamados nos festivais agora, o Kleber Mendonça, né? Festival de Cannes, ganhamos 2 prêmios, né? É uma coisa assim, né? O Agente, que também trata Que eu também já estou ansiosa a para expectativa assistir. tá lá em A cima, expectativa né? depois do festival é a melhor possível. Exatamente, gente. Pensando já assim, poxa, será que o Wagner Moura vai ganhar? Ele vai chegar lá? Talvez não. Talvez ele não tenha, o filme não tenha força para chegar no Oscar, porque é uma campanha extremamente desgastante, cansativa, né? A Fernanda falou, né? Eu fiquei 6 meses direto, né? Era o Walter na Europa, eu nos Estados Unidos, a gente tinha que se desdobrar para conseguir, porque é uma eleição, o Oscar é uma eleição. Mas o ponto é a visibilidade que traz. Isso que é o interessante. E para um filme que trata de algo que é recente na nossa história e que é tão divisor de águas para tantas coisas que vêm acontecido no nosso país e que estão acontecendo, eu acho que é um filme, assim, de fato, ele é histórico, é um filme que ele é bom mesmo, ele tem a sua excelência, o seu aspecto técnico, né, visual, ele é de excelência, e ele é um filme que faz a gente refletir sobre o que a gente vai querer, o que a gente espera. Você falou de estadunidense para estadunidense, eu achei incrível que a mídia tratou como surpresa, e é de fato uma surpresa,
quando nós vimos o nosso filme brasileirinho ali disputando em categorias que geralmente são, né, a pessoa vai jogar de lado, né? Ah, é filme brasileiro, é filme japonês, é filme não sei o quê, então nós vamos jogar de lado numa categoria só para eles. A eles que se matem lá. E não, dessa vez, Fernanda concorrendo com Demi Moore. Nossa. Sabe? Isso é interessante, porque ela tem capacidade para isso. Não é porque Poderia ela é ter ganhado. brasileira. Poderia ter ganhado. Poderia ter ganhado. Até porque não foi a Demi Moore que ganhou, né? Exatamente. Tava uma disputa bem interessante. Né? Eu acho que a gente aí vai já fazer um outro episódio sobre isso. Exatamente. Que Sobre vai as de encontro injustiças. com a mãe dela também, que a gente né, sabe que ela foi... Tem teve um muito roubo tem ali. muito Oscar Pequeno virando roubo. teto de pó. É. Eu acho que dá para encerrar por aqui. Acho que a gente comentou muito do que a gente gostaria de comentar. A gente trouxe muitas pautas que a gente gostaria de trazer. E eu acho que a mais importante de todas elas é justamente a liberdade de expressão assim que a gente tem para comentar sobre o filme, para falar sobre o filme, para falar sobre a ditadura hoje em dia no Brasil, falar isso dentro de uma faculdade. Aqui é onde a gente forma opinião. Um microfone, a gente tem que ter muito respeito por ele, sabe? Aqui a gente forma opinião mesmo. E eu acho incrível a gente poder conversar sobre o filme com uma pessoa que estudou, inclusive, no UniBH, e que pode trazer seu ponto de vista já com muito mais, né, experiência. Você que gosta de filme há muito tempo, Érica, e que trouxe isso como uma base da sua vida. Eu acho que é tão gostoso gostar de cultura e trabalhar com cultura, né? É uma delícia. No final das contas, você trabalhar com aquilo que você gosta fica mais simples. Fica. Né? Então, trazer isso aqui para o UniBH, conversar com os nossos professores, com o pessoal que está lá atrás, com os alunos da sala, eu acho de extrema importância e relevância, e que não nos falte isso, né? Liberdade. Sim. E que o que você falou do microfone, né? E que falte mais tento para os nossos governantes, né? A figura que representa o nosso estado, né? O Zema tem mais responsabilidade, né? No que ele tem dito a respeito desse período, né? Sombrio da nossa história, e que esse espaço, né? Que a academia ela seja esse espaço mesmo da gente debater e de continuar trazendo a memória desses lugares que nos assombram, que vão continuar nos assombrando, mas que é sempre bom a gente trazer luz através da memória, né? Com certeza. Até porque ele está representando Minas Gerais inteira, né? Exatamente, né? Vale por você. É isso, né? Quer dar suas considerações finais, Amandinha? Não, acho que é isso. A gente cumpriu aqui, né, o nosso pequeniníssimo papel, mas muito importante, não vamos menosprezá-lo jamais. E é isso, a gente fica por aqui, não é isso? Quem gostou, curte, compartilha, se inscreva no canal. Eu não sei como terminar o filme. Não, você é a pérola. Eu não sei como começar também. E você falou que era difícil começar. Pois é. Difícil começar, difícil terminar. Mas A gente tem que difícil. aprender mais com o Walter. Ele sabe... Ele sabe fazer o ciclo bonitinho, verdade. Isso aí. É porque a gente também não tem uma Fernanda Montenegro aqui para Infelizmente. trazer uma palavra da salvação, né? Quem sabe? Mas é isso, gente. Muito obrigada por terem ficado até aqui. A gente encerra o Entre Cenas com muito orgulho. E vamos levar esse episódio, acho que com muito carinho, né? No final das contas, é um trabalho de faculdade, mas aqui a gente já mostra muita coisa, já testa muita coisa. E que bom que foi algo relevante e importante para o nosso país, para a nossa faculdade, e para a nossa cultura de modo geral. Que me trouxe boas memórias. Que bom. Isso é ótimo. Valeu, Érica. Gente, obrigadão. Valeu.